Hoje nós estaremos falando sobre a história de um homem que, em meio à idolatria e à desobediência da sua nação, não deixou ser influenciado pelos seus atos e decidiu restabelecer o culto apenas ao único e verdadeiro Deus, confiando nele de tal maneira a ponto de rebelar-se contra o rei da Assíria, que muitas nações temiam. Porém, ele sabia que maior é aquele que estava com ele do que o que estavam com o rei da Assíria. Se você chegou nesse vídeo com a intenção de aprender mais sobre a história do rei Ezequias, você chegou no lugar certo, pois além de falarmos sobre a história de Ezequias, também traremos 5 lições de vida que podemos aprender com esse homem de Deus. Quer conferir tudo isso? Então fica comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Miqueias Cassiano e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Ezequias significa Jeová fortalece. Ele era filho de Acais, rei de Judá, e Ábia era sua mãe, filha de Zacarias. Alguns estudiosos dizem que ele começou a reinar com 11 anos de idade, em 729 a.C., em corregência com seu pai Acais. Mas a autoridade suprema de todo o reino estava nas mãos de seu pai, de tal maneira que Ezequias não poderia impedir ou contrariar as suas decisões. Ezequias ele assumiu o trono sozinho, com 25 anos de idade, após a morte do rei Acais. Ele reinou 29 anos em Jerusalém e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme fizera o rei Davi. Ezequias foi um dos poucos reis de Judá que esteve constantemente ciente dos atos de Deus no passado e de seu interesse nos eventos do dia a dia. A Bíblia o descreve como um rei que teve um íntimo relacionamento com Deus e depositou toda a sua confiança no Senhor dos Exércitos. Como um servo de Deus, Ezequias estava preocupado com a desobediência do povo a Deus, pois Judá estava cheio de lembranças da falta de santidade e de confiança do povo em Deus, porque Judá estava cheio de altares pagãos, ídolos, templos pagãos, e a serpente de bronze que Moisés tinha feito, as pessoas ainda lhes queimavam incenso. Os seus antepassados também fecharam as portas do templo e apagaram as lâmpadas e pararam de queimar incenso e oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Ezequias estava ciente que seus pais pecaram contra Deus. Isso fez com que a ira de Deus se acendesse contra o seu povo. Então Ezequias pôs no seu coração fazer uma aliança com o Senhor para que a sua ira se afastasse deles. O interessante que nós observamos aqui é que, mesmo Ezequias tendo crescido em um ambiente idólatra, ele não permitiu que as pessoas à sua volta o influenciassem a ser um idólatra e a desobedecer a Deus. A primeira lição que nós aprendemos com o rei Ezequias é: não deixe que as pessoas à sua volta consigam influenciar você a fazer o que não é certo. Tenha firmeza, tenha um coração puro e sensível à voz do Espírito Santo. Agora o rei legítimo de Judá, Ezequias, restabelece o culto ao Senhor. Ele propôs fazer uma ampla reforma espiritual em Judá. Confira comigo alguns feitos do rei Ezequias. Ele destruiu os altares dos deuses pagãos, inclusive aquele que Acais fizera seguindo o modelo do que havia em Damasco. Ele também destruiu a serpente de bronze que Moisés erguera no deserto, que foi guardada durante centenas de anos, reabriu as portas do templo, convocou os sacerdotes e os levitas e ordenou que eles se consagrassem imediatamente, consagrassem o templo do Senhor e que retirassem tudo o que era impuro do santuário. Ele também restabeleceu as ofertas e sacrifícios, instituiu os ofícios sacerdotais e celebrou a Páscoa de maneira tão maravilhosa que não havia acontecido igual desde os dias de Salomão, filho do rei Davi. A principal característica de Ezequias é que ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Isso está no livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 6.
E a segunda lição que aprendemos com Ezequias é que devemos buscar a Deus de todo o nosso coração e com todas as nossas forças. Somente desta forma conseguiremos influenciar as pessoas à nossa volta a buscarem ao Senhor. Apegue-se a Deus, não deixe de segui-lo e guarde a sua palavra. E você verá o agir de Deus na sua vida. A Bíblia diz que o Senhor estava com Ezequias e por isso ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. E com o objetivo de agradar somente a Deus, rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. O Império Assírio estava em franco crescimento. Ele havia invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive Israel, que fora levado para o cativeiro. Isso está no livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 11 e 12. Agora Senaqueribe, rei da Assíria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Foi então que resolveu expedir o seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele havia se rebelado contra o governo assírio. Durante o cerco a Jerusalém, Senaqueribe, por meio de seus oficiais, usou como estratégia intimista a difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza de seu Deus, dizendo que se os deuses das outras nações, que eram muitos, não puderam livrá-las das suas mãos, quanto mais um único Deus. Veja o que diz a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 18, e o versículo de número 35. De todos os deuses destes países, quais foram os que livraram a sua terra das minhas mãos? Então, como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Como o seu propósito era abalar a moral do rei e do povo, todas essas injúrias foram pronunciadas em hebraico na língua do povo de Deus. Porém, o rei da Assíria iria aprender que não se pode vencer uma guerra contra o Deus vivo que o rei Ezequias servia. A terceira lição que aprendemos nesta história é que ninguém pode afrontar e zombar do Todo-Poderoso e ficar impune, pois toda afronta a Deus tem uma consequência, e Senaqueribe, rei da Assíria, iria prová-la. Quando o rei Ezequias ouviu as palavras de afronta, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. E o medo se espalhou por toda a corte de Judá, o que levou o rei a consultar o profeta Isaías. E a palavra dele foi de vitória para o povo de Deus. Veja o que diz a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 19, versículos 6 e 7. Digam ao rei o seguinte: assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. A quarta lição que aprendemos com a história do rei Ezequias é que a obediência a Deus não é sinônimo de problemas e tribulações. Porém, mesmo que venham os problemas e as tempestades da vida, a mão protetora do Altíssimo nunca deixará o seu povo desamparado. Lembre-se disso, Deus nunca irá te desamparar. A Bíblia diz no livro do Salmo 46 que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Se você tem servido a Deus com sinceridade, com um coração reto, tenha certeza que Deus irá ao teu socorro. Para intensificar ainda mais a sua estratégia do medo, o rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias. A mensagem exigiu a redenção de Jerusalém, mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente. E apresentando as afrontas de Senaqueribe, pediu ao Eterno que o livrasse daquele ímpio. E Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que estava com ele. O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe, e naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma, o Senhor dos exércitos lhe deu o livramento.
um anjo do Senhor foi enviado e matou de uma só vez 185.000 assírios. O fim de Senaqueribe não poderia ser mais trágico. Ele foi assassinado pelos seus próprios filhos no templo de seu Deus, enquanto o adoravam. Ezequias confiou no agir de Deus e na sua provisão de livramento. Com os olhos da fé, o rei Ezequias disse ao povo: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. A quinta lição que nós podemos aprender com o rei Ezequias, rei de Judá, é: confie em Deus. Independentemente de como esteja a sua situação, confie em Deus. Ainda que alguém diga a você que não vai ter jeito ou solução, confie em Deus. Lembre-se que maior é aquele que está conosco do que o que está com eles. Maior do que os teus problemas é Deus, que pode resolver todos eles. A Bíblia diz que certo dia o rei Ezequias acabou adoecendo gravemente. Não se sabe qual era o tipo da doença. O que realmente se sabe é que a sua doença era terminal e que o Senhor lhe enviou o profeta Isaías com a finalidade de lhe avisar para colocar a sua casa em ordem antes de morrer. Ao saber que não iria escapar da doença, Ezequias virou o rosto para a parede e orou dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com um coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou amargamente. Por Ezequias ter andado na presença de Deus com fidelidade, Deus, pela sua misericórdia, novamente enviou o profeta Isaías para avisar o rei Ezequias que o seu clamor tinha sido ouvido e que os seus dias tinham sido prolongados por mais 15 anos. Além disso, na mesma ocasião, Deus garantiu que livraria o seu povo das ameaças da Assíria. E como prova de que aquela mensagem era verdadeira, Deus fez com que o sol recuasse 10 graus, segundo o relógio de sol de Acais. Após desfrutar da vida que Deus lhe deu, ele morreu em 686 a.C. Após a morte de Ezequias, seu filho Manassés reinou em seu lugar. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, que é o seu gostei, e o seu comentário, para nos ajudar a crescer no YouTube. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, pois nós estaremos postando mais vídeos como esse, para a edificação da sua vida. E se você ainda não assistiu ainda a história de Ruth, a bisavó do rei Davi, vou deixar aqui na descrição do vídeo e na tela final também, para que você possa assistir a seguir e ter a sua vida edificada pela história dessa mulher de Deus. Então, pessoal, eu te vejo na próxima e que Deus te abençoe.